Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nós temos estudado, na verdade, o livro de Filipenses. E o apóstolo Paulo ele vai falar um pouquinho da questão do Evangelho em Filipenses. Ele vai falar do Evangelho em todas as suas cartas. Quando ele vai falar a questão da salvação, quando ele vai falar sobre o que para mim era lucro, agora eu tenho como perda por causa de Cristo. Todas essas coisas que eu me agarrava antes para o Evangelho, que eu olhava para essas coisas dentro do judaísmo, que eu olhava como meios da minha justificação, meios de me tornar justo diante de Deus, me tornar aceitável diante de Deus, nada disso para mim tem mais valor, porque agora eu conheci o meio pelo qual eu sou salvo, e o único meio é Cristo. Então, nós vamos começar a falar do Evangelho de Jesus Cristo nessas próximas semanas. E possivelmente essa é uma mensagem que vai durar algumas semanas, porque ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, não é alguma coisa que a gente passa rapidamente no começo da sua caminhada cristã, quando você se torna cristão, então você tem que entender a mensagem do Evangelho ou a cruz de Cristo como 5 minutos de conversa. Por que Cristo veio? Porque você responde 5 minutos, e agora vamos prosseguir para coisas maiores. Não existe coisa maior, não existe doutrina maior, não existe doutrina mais gloriosa na Bíblia do que a cruz de Cristo. É a mensagem principal do Evangelho, é a mensagem principal da Bíblia. É o ápice do que nós esperamos. Então, não existe mensagem maior dentro do cristianismo. E é isso que nós vamos estudar nas próximas semanas. E eu não tenho pressa nenhuma de correr com isso. Então, nós vamos pegar quantas semanas forem necessárias para que a gente possa entender o que é a cruz de Cristo. Porque, infelizmente, muito do que eu vou falar aqui é desconhecido por muita gente dentro da igreja. Muita gente. E, para começar, abre lá em Romanos capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 21. Romanos 3, a partir do versículo 21. Durante essas semanas, esse é o nosso texto base. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31. Esse é o nosso texto que nós vamos estudar nas próximas semanas. Contudo, vocês vão ver que eu vou me referenciar a alguns outros livros da Bíblia, algumas outras passagens bíblicas, constantemente. Por quê? Porque eu preciso expandir algumas coisas, explicar algumas coisas. Porque o apóstolo Paulo, ele condensa aqui muita informação, que demanda um extra conhecimento fora dessa passagem. Então nós vamos estudar outras passagens junto com essa. Mas esse é o nosso texto base para as próximas semanas. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Senhor, nós mais uma vez
chegamos à sua presença em oração. E Pai, não existe pregador no mundo, anjo, seja ele que criatura for, capaz de explicar esse texto, explicar a glória desse texto de uma maneira completa. Porque esse texto, a glória desse texto é infinita. Porque a glória de Jesus Cristo, demonstrando os seus atributos naquela cruz, são infinitos. Então, Pai, eu te peço, em primeiro lugar, graça, para que o Senhor venha falar com o teu povo através de mim, apesar de mim, que o Senhor venha falar com o teu povo. Porque o teu povo não veio aqui para me escutar, eles vieram para te escutar. Oh Espírito Santo, agora eu oro a Ti, que como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, eu oro a Ti que o Senhor venha agora abrir o entendimento daqueles que estão aqui essa noite. Mas eu oro a Ti que o Senhor venha abrir o entendimento daqueles que vão escutar essa palavra fora daqui, pela internet ou qualquer meio que eles receberem isso. Para que eles possam entender essa palavra, para que o coração deles seja aquecido, para que a obra da salvação seja feita na vida deles, para que Cristo seja conhecido e essas pessoas venham ser salvas. Amém. Fala conosco essa noite, é o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto, ele é considerado pelos teólogos, por muitos deles, o principal texto de toda a Bíblia. Esse é o texto mais importante de toda a Bíblia. Alguns teólogos, quando perguntados, se você tivesse que tirar toda a Bíblia da sua mão, e só sobrar um capítulo, ou só sobrar um trecho da Bíblia, qual palavra seria, qual trecho seria, qual capítulo seria? E muitos deles respondem a isso com Romanos capítulo 3. Eles chamam isso aqui na teologia de Acrópolis, a cidade fortificada, a principal, a cidadela, sabe onde tem o reino, e dentro do reino tem o palácio do rei, e em volta tem muralhas para proteger o palácio do rei. É a cidade, a cidadela, a cidade fortificada, a principal, é onde o imperador romano ficava, em Roma. Essa é essa mensagem dentro do cristianismo, a mensagem mais importante dentro do cristianismo. De modo que, se você não entende a mensagem da cruz, nada mais no cristianismo faz sentido. Nada mais. Você pode estudar todas as outras coisas. Eu vejo pessoas, não, entendi a mensagem da cruz. Com uma ou duas sessões aqui me aconselharam, entendi o que é. Agora eu quero para coisas maiores. Vamos estudar escatologia, as coisas do fim, entender aqueles símbolos, aquelas coisas. Nada mais na Bíblia faz sentido se nós não entendermos a cruz. Eu estava vindo pregando no Antigo Testamento, e eu fiz questão de mostrar uma coisa no Antigo Testamento, que todas aquelas passagens apontavam para uma coisa, para Cristo, para isso aqui, para a sua obra na cruz, a salvação na cruz. Então, se nós não entendermos isso aqui, dentro do cristianismo nada mais faz sentido. E tudo no meu ministério, no meu estudo, eu sempre volto para isso aqui. Sempre. Porque essa é a base de tudo. Então é por isso que é muito, muito, muito importante nós entendermos o que é a cruz de Cristo. Principalmente por causa de algumas coisas que eu vou comentar aqui. Nós vivemos nessa sociedade pós-moderna. O que é a pós-modernidade? Eu vou tomar um pouquinho do tempo para a gente explicar um pouquinho dessas coisas aqui. O que é a pós-modernidade? É o período que vem depois da modernidade. Nasce com o iluminismo, com a ciência, depois com os filósofos, essa tendência de querer explicar o que era sobrenatural, o que eles atribuíam para Deus antes. Por exemplo, tudo que você não conseguia explicar, porque a ciência não era tão desenvolvida, eles atribuíam para Deus. Uma vez que a ciência ela começou a se avançar, os fenômenos físicos eles foram começando a ser explicados. Por que uma fruta cai? Por que se as coisas elas caem? Por causa da lei da gravidade.
Então foram se descobrindo os fenômenos físicos da natureza. E conforme esses fenômenos físicos da natureza foram sendo descobertos, Deus foi sendo colocado de lado. Estou colocando de uma maneira bem simples aqui, bem superficial, a questão da modernidade. E aí vem então os filósofos, para tentar salvar Deus, para tentar salvar a relevância da igreja, eles vêm então falar que, para que serve igreja? E aí houve todo um desenvolvimento na filosofia, até que a gente chega no século XX, no século XIX, que vai surgir o liberalismo teológico. Que para que serve igreja? Igreja é para fazer ação social. Porque como a ciência aumentou, avançou, eles começaram a descortar Deus, tirar Deus de lado. Então, os fenômenos físicos que não podem ser explicados pela ciência, eles são tidos como mitos, que não existiram. Por exemplo, a ressurreição. Jesus Cristo ele não ressuscitou. Ele vai para o túmulo, mas lá no túmulo, na verdade ele estava desmaiado, e lá no túmulo ele acorda, e depois ele levanta dali e vai embora. Acreditam vocês que tem gente que tem PhD para falar isso? E aí ele levanta e vai embora. Ou senão, os discípulos, na verdade ele nunca ressuscitou, os discípulos vêm, eles roubam o corpo de Jesus Cristo e começam a proclamar essa mensagem. E aí a igreja, não lutando contra essas coisas, dentro do liberalismo teológico, começa a aceitar essas mentiras, e porque se Jesus não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, miseráveis homens que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens da terra. E nós temos então que adotar a filosofia grega: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque nada mais importa. Contudo, ele vive. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. E é por isso que a igreja tem sido sustentada durante 2000 anos. Porque vai PhD, volta PhD, passa ano e volta ano, ninguém nunca conseguiu desmentir esse livro, ninguém nunca conseguiu contradizer esse livro. Todas as tendências que se levantaram contra isso aqui caíram. Amém. Ninguém foi capaz de superar isso aqui, porque essa é a palavra de Deus. Mas o problema maior da modernidade é que a modernidade ela pregava que o ser humano agora ele não precisa mais de Deus, ele pode alcançar a felicidade pelo livre exercício da razão. Então não preciso mais de Deus, agora eu tenho a ciência. Nós vivemos numa região muito secularizada dos Estados Unidos. Nós temos Harvard, nós temos MIT. Harvard, que foi fundada para fundar pastores, hoje caída num liberalismo teológico. Se você quer estudar teologia, você não vai para Harvard. Então o que aconteceu foi, a modernidade vem com essa pregação de que nós podemos alcançar a felicidade por nós mesmos, nós não precisamos de Deus. A ciência está aí para isso. E aí a ciência começa a avançar, e as coisas começam a prosperar, vem a industrialização, os grandes polos começam a nascer, aí começa também a nascer a secularidade. Aí com isso começam a nascer pessoas que pensam diferentes, colocadas no mesmo lugar. E o grande atributo da modernidade é o quê? A tolerância. Por quê? Porque tudo agora é relativo. Não existe verdade absoluta. Porque até então nós tínhamos uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. Nós vivemos nessa época que não existe mais verdade absoluta. Tudo é relativo. Então, se tudo é relativo, ninguém tem a verdade. Então, se você não tem a verdade, eu não tenho a verdade, então o grande atributo é a tolerância. Eu tenho que te tolerar, você tem que me tolerar. Só que existe uma verdade absoluta, e é a palavra de Deus. Mas o grande tapa na cara da modernidade foram as duas grandes guerras mundiais. Porque agora, depois do homem se declarar independente de Deus, então Deus o deixa. E aí vem então as duas grandes guerras mundiais. A primeira, a segunda,
E o que acontece depois da Segunda Grande Guerra Mundial? Vem então o que nós vivemos hoje, a pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é esse período que não importa mais o futuro. Eu tenho que viver o aqui e o agora. Por quê? Porque não existe céu, não existe inferno. Eu tenho que viver esse tempo aqui e agora. É por isso que nunca em nenhuma outra geração foi investido tanto em entretenimento. E nunca em nenhuma outra geração as pessoas foram tão necessitadas de remédios para depressão. Qual que é a grande doença do século? Depressão. Nunca se investiu tanto em entretenimento. Mas nunca nós fomos tão depressivos, tão dependentes de remédio. Quanto mais investimos a nossa vida nessas coisas, mais nós entendemos que nessas coisas não satisfazem. A pós-modernidade é você tem que ter aqui e tem que ter agora. Não importa o preço. E aí é que nós somos aquela geração que nós temos que comprar e obter e ter, e é por isso que essas propagandas para vender e consumir nós somos o povo mais consumidor da história. Por quê? Porque nós acreditamos que se nós temos aquele carro vai me fazer feliz. Não são assim as propagandas? Dirija esse carro. Você precisa dessa liberdade. Se você dirigir esse carro, a sua vida vai fazer sentido. Por quê? Porque na pós-modernidade nada faz sentido. Então eu tenho que começar a buscar sentido em outras coisas. Só que o grande problema é, nada disso nos traz sentido para a vida. Porque nós fomos criados para coisas eternas. Eu falei isso na última semana. Sabe por que aquela casa que você vai comprar, maravilhosa, ela vai ser legal durante talvez um ano, e depois ela não vai mais ser legal? Porque você foi feito para coisas maiores e eternas, não para agora. Então nós somos esse povo. E com a pós-modernidade, esse é o ponto que eu quero chegar, com a modernidade nasce o quê? Ele nasce essa tentativa de fazer o homem melhor, o homem mais digno, o homem bom, e Deus mais baixo. Como nós nunca poderíamos chegar até Deus na revelação bíblica, porque o que a Bíblia fala, nós vamos ver hoje, é totalmente contrário ao que a modernidade fala, a pós-modernidade fala. Eles têm que, para tentar fazer o homem um pouquinho melhor, eles têm que rebaixar Deus. E aí a gente vai ver algumas teologias nascendo, fora a teologia liberal, mas a teologia do processo, por exemplo, uma muito em alta no Brasil hoje. O que é a teologia do processo? Nada no futuro está pronto, acabado. O futuro não está definido. Deus, Ele nos chama para sermos construidores do futuro junto com Ele. Deus, Ele não é esse Deus que a teologia reformada, calvinista, ou que os pregadores da reforma e tantos outros que foram ortodoxos pregavam. Esse Deus é um Deus que está em processo. Ele é um Deus que está aprendendo conosco. Aí você fala, mas quem acredita num negócio desse? Muita gente. Mais uma vez, muito PhD, estudou muito para falar isso. E aí você vê que existe muitos problemas na nossa teologia por causa dessas coisas. E aí, porque nós não entendemos quem nós somos e quem Deus é, nós não entendemos a cruz. Nós não entendemos quem é Deus e o que Jesus fez naquela cruz. Nós não podemos apreciar o que Ele fez por nós. E aí a mensagem da cruz é uma coisa que a gente aprende com 5 minutos e vai para coisas maiores. Porque a gente não sabe o que é a mensagem da cruz. Porque nós não nos conhecemos. Vou dar um exemplo para você do que eu estou falando. Talvez seja muito abstrato o que eu estou falando. Se você pegar um pedaço de pão, você faz um sanduíche. E você vai... Essa é uma região muito legal de Lowell. Se você já andou por aqui... Uma vez eu andei um pouquinho de carro aqui. Muita casa boa, muita casa legal, casa grande. Se você pegar um pedaço de pão, faz um sanduíche. E fala assim, eu quero abençoar pessoas hoje. Eu vou sair para distribuir comida para as pessoas. Para demonstrar o amor de Deus através disso.
E aí você sai daqui agora e vamos evangelizar. E aí você bate na porta dessa casa aqui na frente. Eu não sei se você viu, mas parece um castelo aquilo ali. E aí você bate na porta, a pessoa te atende. E é uma coisa muito estranha aqui nos Estados Unidos, você ir na casa de alguém e bater na porta, né? A gente está acostumado a fazer isso no Brasil, mas aqui a gente tem que ligar antes, tem todo aquele negócio, né? E não que esteja errado, porque a gente trabalha, às vezes não está em casa, etc. Mas você vai lá e bate na porta, oferece aquele sanduíche para aquela pessoa. Eu vim aqui para te oferecer um sanduíche. O que a pessoa vai fazer com você? Ela vai bater a porta na sua cara. Exatamente. O grande perigo, é ela chamar a polícia e falar, tem um louco aqui na minha porta. Por quê? Porque ela não precisa do seu pão. Porque ela não precisa da sua migalha. Então você vai embora. Aí você atravessa e começa a descer a Main Street. E se você já andou um pouquinho na Main Street aqui, você vai ver que tem pessoas que moram na rua. Esse mesmo pão que aquela pessoa ali rejeitou, você desce ali. Você encontra uma pessoa dormindo agora debaixo de algum banco ou alguma coisa assim. Você bate nas costas dela. E você oferece, eu vim aqui para te oferecer um sanduíche, eu queria orar com você. O que a pessoa vai fazer? Possivelmente essa pessoa pode estar sem comer há algum tempo. Ela vai estar faminta. Ela vai agradecer, ela vai pegar aquele pão. Ela vai te agradecer. Muito pelo que você fez. Sabe por que as pessoas elas não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo hoje? Sabe por que as pessoas, quando você quer falar de Jesus Cristo para elas falam assim, se você nunca ouviu isso, eu já ouvi e você vai ouvir. Eu não preciso do seu Deus. Eu não preciso que ninguém morra por mim. Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir um dia. Se você está pronto a sempre testemunhar o Evangelho de Jesus, você vai ouvir isso. Por que as pessoas não aceitam o Evangelho? Por que elas não querem Deus? Por que elas não querem ouvir a mensagem do Evangelho? Por que elas não querem aceitar ser confrontadas pela mensagem do Evangelho? Porque nós temos Harvard, nós temos a MIT, nós somos inteligentes. Eu não posso acreditar nessas fantasias. Eu sou bom, eu sou piedoso. Eu não preciso de Deus para ser bom. As pessoas são como o exemplo da primeira casa, que você bate na porta, eu vim aqui dividir uma palavra que pode te dar vida. E elas escarnecem você. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. E muito menos elas sabem quem Deus é. É por isso que a mensagem da cruz, ela é ignorada no nosso tempo. E quando você leva essa mesma mensagem para países de terceiro mundo, na África, no Oriente Médio, onde as pessoas estão morrendo, elas abraçam essa fé com um poder que a gente não consegue. Como que elas podem viver assim? Porque é tudo que elas têm. Então nós precisamos entender quem Deus é, para a gente poder entender quem nós somos. E então, só então, quando nós entendermos essa relação de Deus e nós vamos entender o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho vai fazer sentido para nós. Então, muito do que eu vou falar aqui, por que eu falei todos os negócios da pós-modernidade? Porque muito do que eu vou falar aqui, hoje ainda, você vai negar, você vai falar que não concorda, e se eu já fui chamado para pregar algumas vezes em algumas igrejas, eu preguei a cruz, nunca mais me chamaram para voltar. E as pessoas olhavam de cara feia para mim, como se eu estava pregando uma coisa que não existe. Mas eu lembro de uma igreja em especial, onde uma irmã, sentada lá no fundo da igreja, ela veio chorando para mim. Ela falou, faz 15 anos que eu estou na igreja, e eu nunca ouvi isso. Volte aqui mais vezes. A mensagem da cruz, ela é escandalosa para essa sociedade. Aliás, aquilo que o apóstolo Paulo falou, eu não me envergonho da cruz, porque ela é o poder de Deus para a salvação do homem. Isso é válido ainda hoje, eu não me envergonho da cruz, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo homem, tanto do judeu quanto do grego. Por que a mensagem da cruz é loucura?
como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Ela é loucura, era no tempo dele e ainda continua sendo no nosso tempo. No tempo em que o homem é suficiente. No tempo em que não existe Deus. Ela vai continuar sendo loucura. No dia que a mensagem da cruz for palatável, aceitável numa sociedade perdida, ela não está sendo pregada como ela deve ser pregada. Porque ela é escandalosa. A mensagem da cruz é escandalosa. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Nada. Depende totalmente da graça de Deus. Mas Ele é gracioso. Então, mais um exemplo disso, tem o Paul Washer, eu gosto muito daquele pregador, um homem de Deus. Ele usa esse exemplo, eu acho esse exemplo maravilhoso. Ele fala, eu quero introduzir a minha pregação com isso, a mais terrível verdade de todas as Escrituras. E ele continua falando, e sabe, trazendo as pessoas para ficarem intrigadas com o que seja a mais terrível verdade de todas as Escrituras, até o ponto de alguém interrogar e parar ele, o que é a mensagem? O que é a mais terrível verdade das Escrituras? Porque ele avisa tanto e fala, se você tem problema de coração, se você, sai agora. E aí ele fala, na hora que as pessoas começam a perguntar, Deus é bom. E as pessoas da plateia começam a rir dele. Como assim? O que tem de terrível nisso? Deus é bom. Aí ele repete, você não entendeu o que eu falei? Deus é bom. Nós cantamos, a nossa primeira música aqui hoje foi essa. Deus é bom. Senhor, Tu és bom. O nosso grande problema, e sabe por que isso nunca te tirou o sono? Porque isso deveria nos tirar o sono. Sabe por que essa verdade nunca tirou o sono? Quando você lê a Bíblia e você vê, Deus é bom. Nunca te tirou o sono? Pois deveria. Por quê? Se Deus é bom, o que Ele vai fazer conosco? Maus, pecadores, pessoas, como diz Gênesis, que desde a sua juventude, a sua inclinação é inteiramente para o mal. O que Ele vai fazer conosco? Se Deus é bom, o que Ele vai fazer conosco que somos maus? A mensagem do Evangelho, ela sempre foi pregada assim: arrependam-se e creiam. João Batista, quando ele começa o seu ministério, a mensagem do Evangelho pregada por João Batista é: arrependam-se e creiam. Arrependam-se do quê? Dos seus pecados, da sua vida, e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Depois da morte de João Batista, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa pregando, e ele prega uma coisa. Qual que é a mensagem que ele prega? Arrependam-se e creiam no Evangelho. A nossa geração, prega o Evangelho assim: venha para Jesus, porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso não espanta nenhum de nós aqui. Por quê? Porque nós somos essa sociedade pós-moderna, que nós queremos planos maravilhosos para a nossa vida. Aí você prega isso para uma pessoa aí fora, e às vezes você vê isso nos jovens. Eu estou nos jovens já faz um tempinho, então eu já conheço algumas das reações. Quando você fala uma coisa dessa para o jovem, você imagina você falando isso para um jovem agora. Vem para Jesus, que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Qual que é a resposta? Cara, que legal, porque eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Então, se eu adicionar esse Jesus aí, se eu for para a igreja, se eu fizer isso aí que você está falando, então Ele vai consertar o meu ministério, ou a minha casa, o meu casamento, ou Ele vai me levar para Harvard, ou Ele vai me levar para uma grande faculdade. Jesus é colocado na mente da pós-modernidade, como que é? Mais uma coisa que eu tenho que fazer para conseguir a minha felicidade, o American Dream. Para poder viver aqui e agora feliz. Então o que acontece? A pregação do Evangelho não está sendo pregada. E é por isso que a gente tem visto tantas mensagens terapêuticas. É por isso que a gente tem visto
igrejas lotadas de gente pregando heresia, e todo mundo sabe que é heresia. Por quê? Aí a pessoa fala, não, mas aquela pessoa lá, coitada daquelas pessoas que estão escutando heresia, aquela pessoa que está pregando prosperidade, a igreja está lotada com 70 mil membros. Coitada de quem? A Bíblia diz que, nos últimos dias, ajuntarão para si homens, profetas, líderes, que lhes dirão aquilo que eles querem ouvir. Essas igrejas estão lotadas, porque aquele homem na frente, no púlpito, está dando exatamente aquilo que eles querem ouvir. Se eu der para Deus, eu tenho que fazer Deus o meu devedor. Eu vou dar para Deus aqui, Deus ele vai me retribuir. Deus é como se fosse um banco. Eles estão tendo aquilo que eles querem. É por isso que essas igrejas estão lotadas. Porque essa é a mentalidade, mais uma vez, da pós-modernidade. A gente fala, a filosofia não influencia a nossa vida. Vocês não sabem um tanto. Porque isso tudo sai da academia, isso tudo sai das universidades. E vem influenciar a nossa cabeça aqui agora. Então, para a gente poder olhar a Bíblia, a gente tem que começar a realizar, a pensar e perceber que nós temos muito dessa influência pós-moderna. Quando a gente lê a Bíblia, está ali. Porque quando a gente fala de bênção, a gente tem que falar de bênção e colocar a bênção. O que é bênção? No padrão cristão, no padrão bíblico. Porque se eu falar, Deus vai te abençoar em Cristo, todo tipo de distorção pode acontecer. Não, Deus ele vai me dar o carro, Deus não vai me dar o dinheiro, Deus não vai me dar... Que Deus ele pode te dar todas essas coisas, eu não tenho dúvida disso. Porque Ele é bom, e Ele quer te dar sim essas coisas. Como um pai, eu não sou um pai melhor do que Deus. Vocês acham que vocês são? Pais melhores do que Deus? Vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos? Vocês amam seus filhos? Quanto mais o Senhor que está no céu. Eu não sou contra Deus nos abençoar financeiramente, prosperar. Não sou contra essas coisas de maneira nenhuma. Só que o foco da igreja está muito errado, ele precisa ser corrigido. Então, a pregação do Evangelho sempre foi: arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou você vem para Deus, ou você vem para a igreja, ou você vem para Cristo, porque Ele te salvou e Ele é suficiente, ou você não vem. Porque senão, se você vir por causa de qualquer outra coisa, essa outra coisa é seu Deus. E Deus é só um trampolim para você chegar no seu verdadeiro Deus. E aí na primeira decepção que você tiver na igreja, você vai embora. É por isso que você vai ver gente, eu estava na igreja e eu me decepcionei com a igreja. Sabe por quê? Porque não teve o que quis dentro da igreja. Porque olhou para homens. Quando a igreja é chamada para olhar para Cristo. E eu não estou falando também você ficar numa igreja que está pregando uma heresia e de repente você entende que aquilo é uma heresia e sai da igreja. Não estou falando disso. Estou falando que a pessoa não me ligou esse final de semana, o pastor não me ligou, o líder não me ligou. Aí eu vou sair da igreja. Gente, já conhecem isso, né? Ou não, na verdade aqui a gente não tem isso. Só tem bem longe daqui. Nem em Marlboro a gente tem isso. Então o Evangelho é uma mensagem sobre o pecado. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele fala como nós não alcançamos o padrão divino. Ele nos fala como nos tornamos culpados diante de Deus, a queda. Ele nos mostra como Deus realmente nos vê. Muito ao contrário do que como nós nos vemos. Mostra a nossa incapacidade de nos reconciliar com Deus. Tudo isso o Evangelho faz. E por que o Evangelho tem que começar com o pecado? Por que o Evangelho tem que começar com o pecado? Para nos mostrar quem nós somos. Mais uma vez, se você não entende quem você é, você nunca vai entender a cruz. A cruz nunca vai fazer sentido. A cruz vai ser sempre, legal, Jesus morreu por mim. E aí vai ser sempre pregado o quê? O tamanho dos cravos que Jesus tomou nas mãos, a dor física de Jesus. E tudo isso é importante. Mas não chega no centro, no que é importante. O que Jesus realmente, de fato, fez na cruz. Então, todos pecaram.
Se você voltar um pouquinho aí em Romanos, no mesmo capítulo 3, você vai ver, a partir do versículo 10, se você está com a Bíblia aberta em Romanos 3, você pode ler comigo aí. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil servir a Deus. Isso descreve a nossa geração? Exatamente como nós somos hoje. E aí, se você voltar um pouquinho para trás aí em Romanos, aliás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, se você quer ler Romanos essa semana, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aí? Ele está mostrando o quê? Todos nós somos pecadores, judeus e gregos, não tem distinção, todos. Primeiro ele vai falar dos gentios, os judeus, não, é verdade mesmo, eles são todos pagãos, idólatras. Aí ele vira metralhadora para o lado dos judeus e fala, vocês também são. Então não há ninguém bom, judeu, gentil, nenhum sequer. É isso que ele vai falar, é isso que ele vai desenvolver aí. Aí ele vai dar a partir do versículo 28 do capítulo 1, ele fala assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou ao quê? 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, e inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. Olha o que ele coloca no meio de uma lista dessa. Criança desobediente. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não só continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Já viu gente assim? Que faz o mal e ainda incentiva aqueles que estão ali sem fazer a fazerem também? Estou aqui, é só uma tragada. Vamos ali assaltar, a gente está precisando de um dinheiro, e tantas outras coisas. Essa é a natureza humana, é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E qual que é o grande problema? Eles desprezaram o conhecimento de Deus, e Deus os entregou a essas paixões. Aí talvez não faz muito sentido ainda, tá Rodrigo, eu entendi a maldade do ser humano. Deixa eu colocar uma perspectiva. Lá em Isaías, ou em Jó está o maior discurso de Deus na Bíblia. Depois que Jó fez um monte de perguntas para Deus, Deus aparece para conversar com ele. E aí, Isaías vai usar essa mesma linguagem, lá em Isaías 40. E ele vai falar assim, tá bom Jó, me responde algumas perguntas. Onde que você estava quando eu criei as estrelas, coloquei os firmamentos da terra, tirei elas do seu lugar, coloquei elas em cada um dos lugares onde elas deveriam estar, estrelas que são maiores do que o nosso Sol, 100 vezes maior, 200 vezes maior que o nosso Sol, e ele colocou cada uma onde ela tem que estar, e ele conhece cada uma pelo nome. E ele colocou aquela estrela lá, ele disse, daqui você não se move. E ela disse, amém. Onde você estava, na linguagem de Isaías? Quando com a palma da minha mão, eu medi o tanto de areia que vai na praia. Quando eu medi a quantidade de água que vai no mar. E quando eu disse para o mar, daqui você não passa. E o mar disse, amém.
E toda a criação adora o Senhor. E toda a criação obedece exatamente o que Deus mandou fazer. Terra, você vai girar nessa órbita. Sol, você não se move daqui. Tudo na criação obedece a Deus. E aí vem nós. E Deus fala para nós, comedores de McDonald's. Vem para a igreja. E você diz: não, eu não vou. Ou eu vou, mas eu vou do meu jeito, para acalmar a minha consciência. O que Deus tem que fazer conosco? Você está entendendo? É isso que eu quero chegar, é esse ponto que eu quero chegar. Se Deus ele é bom, o que Ele tem que fazer conosco? Se tudo no universo obedece a Deus milimetricamente, o que Ele tem que fazer conosco? Que desobedecemos a sua palavra todo santo dia. Que, aliás, falei isso para os jovens na sexta-feira, nós nem se preocupamos muitas vezes em conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. E aí eu pergunto para as pessoas: vocês amam a Deus? Amo. Perguntei isso para os jovens sexta-feira. Vocês amam a Deus? Amo. Vocês obedecem a Deus? Obedeço. Obedecemos. Ah, é? Já leram a Bíblia? Não. Deixa eu raciocinar com vocês. A Bíblia diz que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. E vocês dizem que nós amamos ao Senhor e nós obedecemos ao Senhor, mas vocês não conhecem os mandamentos dEle e aquilo que Ele exige. Como que vocês obedecem a Ele? Aí vocês começam a ver que leitura bíblica não é uma questão de querer. É uma questão de necessidade e de glória para Deus, porque nós só podemos amar o Senhor se nós obedecemos a Ele. E se eu não leio Bíblia, como que eu posso amar o Senhor? Com sentimento? O nosso coração é enganoso. Eu não posso servir, eu não posso fazer nada aqui na igreja, nada no meu ministério, aliás, nada na minha vida, que não seja para a glória de Deus, que não seja guiada pela palavra dEle. Como que eu faço isso se eu não conheço a palavra dEle? São aspas aí da minha pregação. Então, Deus ele não aceita um único pecado. Deus ele não aceita uma única falha moral. Porque a gente pode ver muito bem o que uma única falha moral fez com toda a criação. Não pode? Quantos pecados foram necessários para Lúcifer ser banido da presença de Deus? Quantos pecados foram necessários para toda a criação, todo o universo, como diz Romanos, gemer, angustiado pela revelação dos filhos de Deus, na glória, quando Jesus refazer todas as coisas, como nós temos estudado nas últimas semanas, quando o céu, quando a nova Jerusalém vier, aquilo que nós aguardamos, a volta de Cristo. Quantos pecados foram necessários para nos condenar? A todos. Quantos? Um único pecado. Um único pecado. E aí esses dias eu estava conversando com alguém, eu não lembro com quem que eu estava conversando, e a pessoa falou: não, mas o pecado de Adão e Eva e... Aí eu falei assim, a pessoa eu lembro que a pessoa era casada e tinha filho. Você já pediu para o seu filho, você ordenou para o seu filho não comer doce, ele comeu? Sim. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eram crianças que desobedeceram seu pai e comeram o que eles não podiam comer. Aí você começa a ver a perspectiva do pecado, porque a gente quer ver pecadão e pecadinho. Aí, peraí, então... uma criança que desobedeceu o pai. Nós mentimos, enganamos, usurpamos, cobiçamos. Você quer perspectiva de pecado? Eu vou perseguir a Eva quando eu chegar lá no céu. Sério? O que você teria feito? Principalmente a mulher com dores de parto. Ela fica lembrando daquela... Por que ela comeu aquilo? Então Deus ele não aceita uma única falha moral. Por quê? Porque uma única falha moral condenou toda a raça humana. Destruiu tudo. Então o que é pecado? Pecado. O que é pecado? Portanto, quer comais, quer bebais, façai-o para a glória de Deus. Todo mundo conhece esse versículo. O grande desafio é: vai e pratica.
Tudo que não se baseia na fé é pecado. Tudo o que não se baseia na fé é pecado. Escovar o dente, se não é para a glória de Deus, é pecado. Radical? Tudo que não se baseia na fé é pecado. E aí, é geralmente assim que eu lido com os jovens. Porque os jovens, é complicado. A grande maioria que tem filho adolescente, filho que já saiu de casa, sabe como funciona o jovem. Eles querem arrumar uma brecha para pecar. E via de regra, Rodrigo, beija na boca é pecado? E depois de todos esses anos como líder de jovens da igreja, eu escutei de novo aquela famosa pergunta: Rodrigo, tatuagem é pecado? A Júlia ri porque ela viu. Tatuagem é pecado? Aí, a gente tem que entender uma coisa: pecado não é lista. Não existe uma lista, e a Bíblia não serve para isso, não é para isso o principal motivo dela, para te falar o que você tem que fazer, aquilo que não você... Aquilo, isso aqui é pecado, isso aqui não é. Faz isso, não faz aquilo, faz isso, não... Não. Qual que é o meu padrão para julgar o que é errado e o que é certo? Eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus? Aí a minha pergunta para os jovens é essa: tá, você vai fazer isso aqui para a glória de Deus? E alguns têm a audácia de me falar que é. Aí você fala que você vai fazer o quê? Não é? Isso é para a glória de Deus. Isso que você está fazendo é para a glória de Deus. Deus é glorificado no meio disso. Não, eu vou tatuar a cruz aqui então. Isso que você está fazendo provém da fé? É o segundo padrão. É para a glória de Deus? É. Provém da fé? Vem. Aí geralmente quando eles estão em dúvida, porque eles conseguem ficar em dúvida ainda. Aí eu falo assim: Jesus faria. Não, aí já não foi fair. Isso, é o nosso padrão. Não é, isso, listinha, aí começa a fazer lista. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não, é para a glória de Deus. Aí a gente leu, os textos que a gente leu aí, tornaram-se cheios de toda sorte e desceu além nas listas. Foi falando quem nós somos. Toda a inclinação, eu citei esse texto no começo, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso aqui é Deus condenando a raça humana no dilúvio. Aliás, tem muita gente que não acredita na ira de Deus. Como que você lida com o dilúvio? Onde só 8 sobraram. E aí, olha o que Deus fala. O porquê que Ele está destruindo. Porque toda a inclinação do ser humano é totalmente voltada para o mal. Então, a gente começa a entender o que é pecado. E ele está dentro de nós. Porque, gente, esse padrão que eu dei para vocês, se você tentar viver com ele, você vai ver o tanto que é difícil. Por quê? Por causa do pecado que age em nós. Então, o padrão para medir pecado não é o irmão da igreja. Por mais santo que o irmão da igreja seja. O padrão de medir pecado para ver, não, eu estou bem. Não, Rodrigo, eu estou tranquilo. Por quê? Porque comparado com as pessoas da minha igreja, comparado com as pessoas do meu trabalho, comparado com esse, com aquele, eu estou bem. Eu sou moral, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas sabe qual que é o grande problema? O nosso problema não é o irmão da igreja. A nossa base de comparação não é ele. A nossa base de comparação é Cristo. Comparado com Cristo, quem você é? Nós fomos criados para Ele. Se nós não vivemos para a glória dEle, nós estamos em pecado. Porque nós fomos criados por Ele, para Ele. Por meio dEle são todas as coisas. Ele nos criou para ter relacionamento conosco. É o que nós temos visto nessas 2 últimas semanas, a questão do céu. Ele quer você. Ele te criou para Ele. Porque Ele te ama. Então, se nós não estamos vivendo para Ele, nós estamos em pecado. A ira de Deus. Esse aqui, eu já ouvi gente falando assim, quero começar essa pregação dizendo que
Deus não é um Deus que se ira. O grande problema é que a Bíblia diz: Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Um dia deu uma discussão no seminário isso, mas deu uma discussão no seminário isso, numa sala, uma menina pegou e falou mais ou menos que Deus não se ira. E geralmente eu não sou de falar no seminário, gente. Eu sou aquele cara que senta lá e fica quieto, assiste minha aula e vai embora. Então quando eu estava lá, aí nesse dia eu tive que falar. Aí como que a gente lida com esse versículo? E muitos outros. Como que a gente se lida com o livro da ira de Deus, com o Apocalipse? Se Deus não é um Deus que se ira. Como que a gente se lida mais uma vez com o dilúvio? Como a gente lida com muitas e muitas vezes que a Bíblia nos relata que ele se ira? Se ele não se ira. Aliás, sabe qual é o grande problema de tudo isso aqui? A gente faz assim: eu tenho o direito de me irar, mas Deus não. Porque é isso que a gente faz com Deus. Por quê? Esses dias eu escutei uma história de uma menina que foi presa quando ainda era adolescente, por um rapaz aqui, por um cara aqui nos Estados Unidos. E ele trancou essa menina no basement, onde ele torturou ela e abusou dela durante anos. E eles a encontraram morta lá, naquele basement. Eles estimam que ela ficou lá durante 15 anos. Essa história ira você? Se ela não ira você, alguma coisa muito errada tem dentro de você. Se essa história ira você, se nós temos esse direito de se irar, aliás, você quer ficar irado todo dia? Assiste o jornal todo dia. Estou mentindo? Assiste o jornal todo dia. Você vai sair da frente dele todo dia nervoso. Eu não estou falando que não é para você assistir o jornal, tá? Por que nós temos o direito de nos irar e Deus não? Nós que somos maus, reservamos para nós o direito de nós nos irarmos, mas nós não damos a Deus o direito dele, sendo santo, justo e bom, de se irar. Já perceberam isso? Se Deus é bom, se Deus é amor, ele é justiça e ira. Porque se Deus é amor, ele tem que odiar aquilo que é injusto. Se ele ama a justiça, ele tem que odiar a injustiça. Você ama bebê? Bebês? Nós amamos bebês. Nós aprovamos o aborto? Se nós amamos bebê, nós odiamos o aborto. Nós não aceitamos o aborto. Porque é contra a vida. Nós vamos contra isso. Nós odiamos isso. Se Deus é amor, ele é ira. Então nunca pegue essa palavrinha que Deus não se ira. Sim, ele se ira. Ele se ira contra toda a injustiça. Foi o que nós acabamos de ler em Romanos. Deus se ira contra toda a impiedade. Ele se ira. Então, o porquê que o Evangelho de Jesus Cristo é necessário? Gente, se nós não tivéssemos pecado, nada disso aqui precisaria ser escrito. Aliás, nós conseguimos andar isso aqui. O resto aqui é para explicar o Evangelho. Como Deus pode perdoar pecadores. Como Deus, sendo santo, sendo justo, ele pode nos perdoar nós, que somos maus. Como que Deus pode nos perdoar? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Por causa do caráter dele, o Evangelho é necessário. Não por causa de quem nós somos, é por causa dele. Porque ele é santo, ele é bom, mas ele é justiça, ele é ira. Ele é misericordioso, ele é salvador, mas ele condena o pecado e a maldade. A grande questão, a grande pergunta do Evangelho é: como que eu consigo conciliar essas duas coisas? Deus sendo bom, sendo justo, como que ele pode perdoar pecadores? Essa é a grande pergunta do Evangelho. Aí você começa a imaginar se Deus é como nós. Eu estou quase acabando, gente. Se Deus é como nós. Se Deus é como nós, porque é isso que a filosofia que eu falei no começo fala, é o Deus do processo, é o Deus como nós, está aprendendo como nós. Se Deus era como nós, imagina um ser onipotente, como um de nós. Vou dar um exemplo para você disso. Eu tenho assistido um seriado muito legal sobre Roma.
E ele vai falando a história dos imperadores romanos. Você quer entender, você quer ver o tamanho da maldade do ser humano? Assiste aquele seriado e começa a ver quem são os imperadores romanos. Homens que foram dados a eles absoluto poder. Eles faziam e desfaziam o que eles queriam. Matavam quem eles queriam. Homens pervertidos no máximo que você consiga imaginar. Hitler, Stalin. Homens que, diferente de nós, chegaram a posição muito elevadas de poder. Alguém disse que você quer conhecer um homem, dá dinheiro e poder para ele. Um homem fora de Jesus Cristo, fora a parte do Espírito Santo, a parte de Deus, é um monstro. Não sobra nada. Sabe por que nós aqui não somos como eles? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus restringe a nossa maldade. Aliás, o mundo ainda não se explodiu em guerra, porque o Espírito Santo, com a graça comum, restringe a maldade do homem. Aí você chega nesse ponto da pregação, onde talvez você fala assim, mas Rodrigo, eu não sou tão mal assim. Como assim você me compara com Stalin, com Hitler, com o imperador romano? Eu não sou tão mal assim. O Timothy Keller, ele fala um negócio muito interessante, ele fala assim, se a ideia de que você não é tão mal assim, fica na sua cabeça, você nunca vai experimentar transformação pelo Evangelho. Então, talvez você não seja mal aos olhos aos meus olhos, aos olhos da Júlia. Talvez você não seja tão mal assim, comparado com as pessoas como nós estamos aqui. Comparando uns com os outros aqui, talvez você não seja tão mal assim. Mas comparável, ou comparado com um Deus santo, justo e bom, comparado com Jesus Cristo, como nós somos? Abomináveis. Abomináveis. Tem um filme, é a última ilustração minha, tem um filme do Robin Williams. Há muito tempo eu assisti ele, e esse filme nunca saiu da minha cabeça. Ele é um filme que o cara ele tem um chip na cabeça, e ele passa a vida inteira, tudo que ele fala, o que ele vive, é filmado. O olho, eles conseguem captar a imagem do olho que ele fala, e tudo passa ali, a vida, eles gravam. Aí no dia do funeral, é Final Cut por causa disso, é edição final, não sei como é o nome em português. Eles fazem essa edição final, pegam esse pensamento dele da vida toda, e pegam e cortam tudo aquilo que ele fez de mal. Cortam tudo aquilo que não prestou na vida dele. Ele adulterando com a esposa dele, ele traindo ela, ele maltratando os filhos, e etc. E vai. Cortam tudo aquilo, só mostra aquele momento que ele está na praia, abraçando o filho, levando para brincar, puxando pela mão, filmando lá, e falando que ama a esposa dele. Só essas partes mostram lá no funeral. Mas imagina que eu tenho esse poder de colocar em você um chip. E você, mas eu tenho uma capacidade maior daqui do filme. Eu consigo pegar os seus pensamentos também. Então, a gente não vai pegar toda a sua vida, por quê? Mas a gente vai pegar um mês da sua vida. Um mês da sua vida. Tudo que você falou, tudo que você pensou, tudo que você viveu, tudo que você olhou. E aí, no domingo, em vez de eu pregar, no domingo que vem, em vez de eu pregar, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, transferir esse chip para dentro de um pendrive, eu vou colocar naquele computador que lá atrás, e a gente vai assistir a sua vida de um mês aqui atrás. Como que vai ser isso? Legal, não vai ser? Qual que é a palavra? Misericórdia. Se você é uma pessoa sã, você vai fazer tudo o que você puder para o quê? Evitar isso acontecer. Então, você teria vergonha de pecadores como você e eu. Pessoas que você sabe que todos nós aqui somos maus. Todos nós aqui temos pensamentos, atos e palavras que não condizem com o Evangelho, que, aliás, que você tem vergonha de compartilhar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu melhor amigo. Nós temos, ninguém está livre disso. Estou falando de mim. Ninguém. Nós temos vergonha de pecadores como nós. O que vai ser de nós no dia do julgamento, em quando todos nós, nos colocarmos de pé diante daquele que é santo. E aliás,
A boa notícia é, ele tem essa tecnologia. E esse filme vai passar. E você vai estar nu na presença dele. E você vai dar conta de todos os atos e palavras. Quem está ansioso por esse dia? Sabe por que nós ansiamos esse dia? Por causa disso aqui. Porque todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo. Porque naquele dia que aquele filme for passado, o que vai acontecer é, tudo aquilo ali, sim, Deus, é verdade, e eu não mereço estar aqui mesmo. Tudo que eu fiz foi quebrar os seus mandamentos. A única coisa que eu mereço é castigo e inferno. Eu não mereço o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele tem um outro texto que eu amo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus as preparou de antemão para nós as praticarmos. Agora o Evangelho começa a tomar forma. Se esse é o meu estado, não existe possibilidade de salvação para mim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que Ele nos amou, Ele te amou. E Ele enviou o Filho para morrer por você. A boa notícia é que apesar de precisarmos, de merecermos tudo isso que a Bíblia fala, Ele nos amou. Não importa o que você fez, tem perdão. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem da salvação. Nós vamos continuar, vamos aprofundar. Perdão por ter passado do horário hoje. Mas eu precisava explicar, dar essa base para as próximas mensagens. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. E pedimos a Ti, nos ajuda, Senhor, a viver de maneira digna do Teu chamado. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor veio e morreu por nós, pecadores, indignos, merecedores da ira de Deus. Mas o Senhor tomou sobre si a ira que nos era merecida e nos demonstrou o amor do Pai, o como Deus nos ama. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, Filho, nós te louvamos, Espírito Santo.